Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil no Mercosul. Bom, o Mercado Comum do Sul ou Mercosul é um bloco econômico que foi formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E outros países também que estão associados, mas não são considerados integrados no Mercosul, certo? Eles não estão integrados no Mercosul, certo? Então ele foi criado também em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai, e o Mercosul ele busca garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países membros, certo? Através da eliminação de barreiras alfandegárias, através também das restrições não tarifárias, e a circulação de mercadorias de qualquer outra medida de fator equivalente, certo? Então, nós podemos também citar que o Mercosul é uma dessas organizações econômicas que também pode ser denominada bloco econômico. E aqui eu coloquei para vocês que fazem parte do Mercosul: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E quando nós falamos desses países membros, esses países membros e associados do Mercosul, nós estamos falando da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e o Peru, certo? Que são os países membros associados ao Mercosul. Então, o processo de integração, ele teve 3 fases, certo? Os objetivos, as fases de integração e os objetivos do Mercosul. Bom, as fases, ela teve a primeira fase, que foi o estabelecimento de uma zona de livre comércio, em que os países membros, eles se comprometeram a eliminar, então, as barreiras sobre a circulação de bens entre os territórios, os países membros, como nós falamos. E essa zona de livre comércio são o quê? São as taxas de importação de mercadorias, e serviços, que são eliminados ou reduzidos essas taxas os impostos, essas tarifas, áreas em que os impostos, as taxas e as tarifas, elas são eliminadas ou reduzidas, certo? É o que é a zona de livre comércio. E a segunda fase vai se dar pela formação de uma união aduaneira, que ela estabeleceu a TEC, a tarifa externa comum para a importação de produtos de países que não são membros nem associados ao Mercosul, certo? E a terceira fase, ela vai englobar então as fases anteriores, que adicionam então a livre circulação de pessoas, capitais e serviços, certo? Então, a partir de 1996, a Bolívia ela entra no Mercosul como países associados, e eles passam a participar dessa zona de livre comércio. E em 2003, o Peru também ele ingressa, e é associado a esses países membros, e a Colômbia e o Equador também. Já a Venezuela, ela aderiu em 2012, ela estava inserida no Mercosul, como países integrados do Mercosul, mas ela foi suspensa devido ao descumprimento do seu protocolo, de adesão. E desde então, desde agosto de 2017, pela violação da cláusula democrática do bloco, ela foi suspensa, certo? Então, os objetivos do Mercosul, quais são os objetivos do Mercosul? É a formação de uma zona de livre comércio que elimina todas as barreiras tarifárias quanto ao movimento de bens e serviços, a adoção também de uma política de comércio externo comum, a coordenação de políticas econômicas nas áreas de comércio exterior, indústrias, transportes e comunicações e prestações de serviços e etc. E o fortalecimento também do processo de integração econômica entre os países membros, então harmonizando aí as legislações internas, certo? Então, pode-se perceber também que o Mercosul ele possui uma grande importância política e econômica e estratégica para fortalecer a relação e a integração entre os países membros associados, principalmente no aspecto
aduaneiro, certo? E comercial, pois há uma vantagem relacionada às tarifas aduaneiras, que são as tarifas pagas quando um produto passa pela fronteira dos países, certo? Então, existe também aí a troca de tecnologias entre os países, os investimentos nos meios de comunicação e transporte, além de possibilitar, novos empregos à população e etc, certo? Então, essa união aduaneira, como eu falei para vocês, ela está se referindo, são as tarifas pagas quando um produto ele passa pela fronteira de um país, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa aula de hoje e espero que vocês tenham curtido, certo? Qualquer dúvida, me procurem no privado, podem esclarecer as dúvidas comigo, certo? Espero que vocês tenham um bom final de semana também e fiquem com Deus.